Boa tarde a todos, estamos começando mais um Connect Sport, seja bem-vindo a mais uma semana, a mais um Connect Sport, né? Mais um programa se iniciando, para mantermos vocês bem informados de todas as modalidades esportivas. Bom, hoje o nosso Connect Sport, além de passar na TV Fibra, na rede banda larga, está passando também no Facebook da Connect Brasil TV SP, na página do Facebook Connect Brasil TV SP e também hoje vamos dar início também à transmissão da Connect Brasil TV MG, né? Aí é o polo da Connect Brasil em Minas Gerais e hoje teremos a transmissão aí na página da Connect Brasil TV MG, melhor dizendo. Bom, e hoje temos bastante assunto para falarmos com vocês, né? Temos Campeonato Brasileiro Série A, Série B, vamos falar também do futebol internacional, Fórmula 1, enfim, mais um Connect começando para manter vocês sempre bem informados do mundo dos esportes. E hoje temos participação especial, né? A equipe do Connect Sport, hoje o nosso programa tem participação de nossos dois jornalistas e eu vou dar boas-vindas a quem faz o programa aqui do meu lado. Seja bem-vindo, vamos começar agora em território europeu, pelo nosso correspondente Henry James. Seja bem-vindo, Henry. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, amigos. Um prazer enorme estar podendo participar com vocês no programa. E será uma honra debater o futebol com vocês e passar um pouquinho, tanto no futebol internacional, quanto também no futebol nacional, poder ter um conhecimento legal com vocês, cada vez aprendendo mais com vocês cada programa também. Muito obrigado. É isso aí, o nosso correspondente Henry James, diretamente de Portugal. E hoje a outra participação especial é do nosso jornalista, né? Que foi apresentador do Connect Sport Minas Gerais. Seja bem-vindo diretamente de Juiz de Fora, Washington Caetano. Boa tarde a todo mundo aqui, a todos os telespectadores do Connect Sport. Boa tarde a todos os comentaristas aqui. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa mesa, né? Debatendo a questão do esporte que cada um tem na alma, né? Falar de esporte, de futebol, enfim. É um prazer estar aqui presente hoje. É isso aí, disse tudo, Washington. Muito obrigado aí por participar do nosso Connect Sport de hoje. E ele que já não é mais novidade, né? Faz o programa aqui comigo todo dia. Seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gabriel, Ramos, Washington, sejam bem-vindos. E é isso aí, você está assistindo. Vamos ter mais uma ótima semana. É isso aí, Daniel. E bom, já vamos iniciar o nosso programa falando de Série A, né? Tivemos grandes jogos aí nesse final de semana, sábado e domingo. Tivemos clássico entre Palmeiras e Corinthians, tivemos Fluminense Internacional. Enfim, vamos ter um bate-papo aí especial sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes dos meus comentaristas começar a debater a rodada, o nosso repórter Johnny Pereira fez uma reportagem detalhando esses jogos de final de semana da Série A. Fiquem ligados. Do Campeonato Brasileiro da Série A masculino, que teve início a terceira rodada neste final de semana. O Bragantino enfrentou o São Paulo no Nabib Abichedib, em Bragança Paulista, e empatou em 1-1. O gol do São Paulo foi marcado por Éder e o gol do Bragantino foi marcado por Raleandro. As duas equipes pouparam alguns jogadores para a Copa, para as Copas, né? Jogo da Copa Sul-Americana e da Libertadores no meio de semana. O Atlético Paranaense enfrentou o Flamengo na Arena da Baixada e venceu por 1-0 com um pênalti polêmico em cima de Terans. Quer dizer, Terans, se eu não me engano, foi o Terans, né? Terans eu sei que marcou o gol da vitória do Atlético Paranaense. Vou dar minha opinião, pra mim não foi pênalti. Comenta aí vocês aí depois pra ver se foi pênalti ou não em cima do jogador do Atlético Paranaense. O Fluminense enfrentou o Internacional no Maracanã e foi derrotado por 1-0, gol do Alemão. Se eu não me engano, foi gol do Alemão pro Inter. O Inter venceu por 1-0. O Inter também poupou alguns jogadores para a Copa Sul-Americana que tem no meio de semana. Se eu não me engano é Copa Sul-Americana, acho que é isso. Copa Sul-Americana no meio de semana. E o Palmeiras enfrentou o Corinthians no derby na Arena Barueri e venceu por 3-0. Grande jogo fez o Palmeiras, né? Os gols do Palmeiras foram marcados por Gustavo Gomes, Rony e Dudu. E o Corinthians não mostrou aquele bom futebol que teve contra Botafogo e Avaí nas duas primeiras rodadas. Então, foi derrotado aí por 3-0. Eu não imaginaria que ia ser um jogo um pouco mais difícil, mas não. O Palmeiras não mostrou isso, né? Pra vocês. Estranhei muito o Corinthians em campo nessa partida. O Atlético Mineiro enfrentou o Curitiba no Independência, empatou em 2-2. Foi um grande resultado para o Curitiba, que segurou o atual campeão brasileiro em Minas e teve empate em 2-2.
Já no domingo, o Santos enfrentou o América Mineiro e venceu por 3-0 e hoje é o novo líder do Campeonato Brasileiro. E ainda no domingo tem Juventude e Cuiabá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e Atlético Goianiense e Botafogo no Antônio Ascioli, em Goiânia. Para fechar a rodada tem Avaí e Goiás na ressacada, nessa segunda, e só em junho, dia 1º/6, numa quarta-feira, vai ter Fortaleza e Ceará no Castelão, no Ceará. Hoje, se o campeonato terminasse hoje, os 6 primeiros colocados que ia a Libertadores era Santos em primeiro com 7, Atlético Mineiro em segundo também com 7 pontos, em terceiro Corinthians com 6 pontos, em quarto Internacional também com 6 pontos, em quinto Bragantino com 5 pontos e em sexto Palmeiras com 5 pontos. Esses são os 6 primeiros que seria classificado hoje se o campeonato. Bom, tá aí o nosso repórter Johnny Pereira detalhando essa rodada aí da Série A, né? Essa quarta rodada que tivemos grandes jogos. E vamos começar agora o debate aí com os nossos comentaristas, né? Vou passar a bola para você. Vou fazer um pouco diferente hoje, né? Vamos fazer no jeito moderno mesmo aí do nosso programa. Daniel, o que você analisa desse clássico que tivemos aí entre Palmeiras e Corinthians, né? O Corinthians entrando ali com o time reserva, priorizando aí o jogo de terça pela Libertadores, onde a equipe enfrenta a equipe do Boca Juniors, e o Palmeiras aí conseguindo a sua primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Foi uma vitória bastante importante para o time do Palmeiras. A equipe do Palmeiras, que não fazia uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Ceará na estreia, depois empatou com o Goiás, empatou com o Flamengo, e enfim, né? A equipe do Palmeiras precisava e conseguiu dar uma resposta ao seu torcedor. Vou destacar alguns jogadores agora, Rafael Veiga e Dudu. Essa dupla é impressionante. Para mim, ambos já deveriam ter sido convocados pelo Tite. Outro jogador que eu quero destacar também é o Rony. Eu acho impressionante. Mesmo ele sendo um jogador baixinho, ele consegue ter uma ótima impulsão para cabecear e consegue fazer o gol ainda. E outro jogador também é o zagueiro Gustavo Gomes, que dispensa comentários. O único defeito dele é não ser brasileiro, porque se ele fosse, ele com certeza seria convocado pelo Tite. Falando agora sobre o Corinthians, eu acho que o Corinthians depende muito ainda da individualidade dos jogadores, porque não consegue fazer um bom jogo coletivo ainda. Por exemplo, quando o Roger Guedes não está bem na partida, a equipe do Corinthians não consegue produzir absolutamente nada. Ainda também depende muito do Renato Augusto, do Jô também para fazer alguns gols de vez em quando, embora ele seja reserva. O Paulinho ainda, desde quando retornou, não mostrou a que veio, então o time do Corinthians ainda precisa muito melhorar nesse campeonato. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né? Detalhando um pouco essa vitória do Palmeiras sobre o Corinthians. Bom, e agora eu passo a bola para você, James. O que você observou aí, o que você pode nos dizer sobre essa vitória do Palmeiras contra o Corinthians? Então, amigos, boa tarde novamente. Primeiramente, o torcedor corintiano com certeza não gostou muito da escolha do treinador por ter colocado o time em reserva contra o Palmeiras, né? A gente sabe que clássico é clássico, independente de ter a Libertadores, claro, mas é aquilo que o Jorge Jesus dizia no Flamengo em 2019, tem que jogar, ganha para isso e tem que jogar, né? Então colocou um time aí, um time alternativo e o Palmeiras, que o time do Abel Ferreira é muito bem montado, né? O time do Abel Ferreira é muito bem montado, não quis saber de nada disso, né? Fez os 3-0 no Corinthians. O Palmeiras precisava dessa vitória, era muito importante essa vitória para o Palmeiras, que começou o Campeonato Brasileiro mal, né? O Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro, né? O torcedor não esperava começar o Campeonato Brasileiro do jeito que está começando, né? Então o Palmeiras tem que fazer isso que fez com o Corinthians, jogar bem, jogar com alma, com vontade, e sem dúvida nenhuma, o Gustavo Gomes, igual o nosso amigo falou, o Gustavo Gomes é impressionante, esse zagueiro tem muita qualidade, sem dúvida nenhuma, do lado do Marquinhos seria a dupla perfeita, né, na seleção brasileira, se fosse brasileiro. E o Dudu e o Rony, Dudu um jogador muito agudo, né, um gol de perna esquerda muito bonito, né, e eu vou além, os dois gols do Palmeiras, né, os dois gols do Palmeiras foram muito parecidos, e com certeza eles têm o dedo do Abel Ferreira, com certeza eles têm o dedo do Abel Ferreira, porque
foram o Gustavo Gomes e o Rony, fizeram um gol praticamente replay um do outro. E com certeza o Abel estudou isso. Então, por enquanto é isso, amigos. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista e correspondente Henry James. E agora eu já vou passar a bola pro Washington Caetano, né? Gostaria de saber aí, Washington, as suas observações, a sua análise sobre essa grande vitória do Palmeiras sobre a equipe do Corinthians. A primeira coisa que a gente precisa de ver aí foi o seguinte: esse resultado foi excelente no caso para o time do Palmeiras, né? Isso aí foi sem dúvida. Começou um campeonato bem abaixo daquilo que o Palmeiras tem de elenco hoje, e nada melhor para dar uma moral, uma grande força, no caso, para o time na sequência do Campeonato Brasileiro, que ganhar de 3-0 do maior rival. Eu assistia, no caso, o primeiro tempo do jogo do Palmeiras, e eu não consegui assistir o segundo tempo, mas eu vi assim, uma superioridade muito grande do Palmeiras, parecendo que o Corinthians era time de Série D. Não oferecia defensivamente, tanto atacando, e o resultado de 3-0 não foi nada demais, poderia até ser mais ainda do que foi, né? É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista, o Washington Caetano. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, James, aí diretamente de Portugal, né? Falando propriamente desse clássico, né? Ambas as equipes têm treinadores portugueses. Eu gostaria de saber o que o pessoal aí de Portugal tem falado do Vitor Pereira do Corinthians e sobre o Abel Ferreira no Palmeiras. Bem, Gabriel, o Abel Ferreira já é unanimidade aqui, né? Aqui ele morou na cidade de Penafiel, né? Cidade até próxima da minha casa aqui. A cidade já é toda palmeirense, né? A cidade já é toda palmeirense, já é tomada pela torcida alviverde mesmo. E o Vitor Pereira ainda precisa mostrar o porquê que chegou no Corinthians, né? Não pode fazer um trabalho fraco, né? Como alguns portugueses também, não é todos que dão certo, né? A gente não adianta vir aqui em Portugal buscar um treinador português aqui para poder fazer um trabalho mediano para fraco. Não vai ter mais um Jorge Jesus, não vai ter mais um Abel Ferreira, mas os portugueses aqui acompanhando cada vez mais o futebol brasileiro, né? Inclusive tem um canal aqui, o canal 11 de Portugal, já transmite mais jogos ainda do Campeonato Brasileiro para todos os portugueses que gostam do futebol brasileiro, né? Então, todo mundo torcendo cada vez mais pelos portugueses fazer um bom trabalho aí no Brasil. Isso aí, tá aí a análise. E respondendo a nossa pergunta, né, sobre o Abel Ferreira e o Vitor Pereira em Portugal, aí o nosso correspondente Henry James. E agora que a gente já detalhou um pouco desse clássico aí entre Palmeiras e Corinthians, né, a grande vitória do Palmeiras sobre a equipe do Corinthians pelo placar de 3-0, vamos falar de outro jogo, né? Tivemos outro grande jogo aí, que foi nessa rodada, a vitória do Atlético Paranaense sobre a equipe do Flamengo, né? O Atlético Paranaense, jogando na Arena da Baixada, venceu o Flamengo pelo placar de 1-0 aí, com o gol do Terans, né, num pênalti ali meio duvidoso. Eu vou saber aí a opinião dos meus comentaristas, o que eles acharam da marcação desse pênalti, e já gostaria de saber da sua análise, Washington Caetano, o que você observou aí, essa derrota do Flamengo para a equipe do Atlético Paranaense? Então, disparado foi a pior atuação que eu já vi do Flamengo nos últimos jogos aí. Eu vi o Flamengo, assim, tecnicamente dentro de campo, jogadores abaixo do que realmente jogam, né? A mãe do Pedro, no caso, na quarta-feira, quando o Palmeiras chorou pedindo mais minutagem para o Pedro, e nessa hora o Pedro jogou o tempo todo e não desempenhou um bom papel. O fato é que o Arrascaeta estava um pouco abaixo daquilo que realmente ele joga, e atrapalhou um pouco essa chegada do caso a bola para o Pedro. Mas, para mim, a pior coisa que teve nesse jogo foi a loucura que o Paulo Souza fez de trocar jogadores, começar no setor e ir em outro. Colocou o Marinho para jogar de lateral esquerdo. Não é possível que não teve ninguém assim que chega perto do Paulo Souza e falou: olha, o Marinho, quando jogou na ponta direita, ali ele era um jogador ofensivo, um jogador que fazia muita coisa, chegou até a ser especulado uma convocação para a seleção, enfim, totalmente perdido tecnicamente. Não dá para entender o Flamengo com o elenco que tem hoje, de um time que hoje que não tem um esquema tático,
não tem um time ideal para se jogar. Cada jogo é um time, cada jogo são jogadores diferentes. Então, tipo assim, é para ligar um sinal de alerta. O Atlético Paranaense veio para jogar como franco atirador, mesmo jogando em casa, fez o que fez e ganhou o jogo numa bola, um tempo em que houve um pênalti ali no Marcelo Cirino. Para mim, houve o pênalti, o Isla foi infantil, mas houve o pênalti para mim e o Atlético Paranaense foi eficaz como tem sido nos últimos jogos contra o Flamengo. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Washington Caetano, né, dando a sua visão sobre a vitória do Atlético Paranaense diante da equipe do Flamengo. Bom, e eu passo agora a bola para você, Daniel, que você mais ou menos tem frisado aqui em vários programas, né, você e o Gabriel. A gente tem discutido muito, né, essa oscilação de esquema tático do Abel Ferreira, né? Ainda tenta encontrar um time ideal quase no meio da temporada e ele não encontra um esquema tático bem definido para essa equipe do Flamengo. E eu gostaria de saber aí a sua análise, Daniel. O que você observou dessa derrota do Flamengo para a equipe do Atlético Paranaense? Você falou quem, Gomes? Abel Ferreira? Abel Ferreira, peço perdão, Paulo Souza. Bom, eu tenho muita coisa para falar sobre essa partida de hoje. Primeiramente, eu vou falar sobre a escalação. Vamos lá. Eu não achei errado o Paulo Souza ter poupado alguns titulares. Porque eu até entendo. Fez um jogo duro contra o Palmeiras. Amanhã também tem Libertadores. Agora, eu achei bizarro ele ter colocado o Marinho na ponta esquerda e o Lázaro na ponta direita. Sendo que ele tirou o melhor dos jogadores. O Marinho brilhou muito pelo Santos, jogando pela ponta direita. Pelo Vitória também jogou muito pela ponta direita. E o Lázaro, ele estava jogando muita bola nos últimos jogos pela ponta esquerda. Aí, o que o Paulo Souza fez durante a partida? Viu que os dois jogadores não estavam bem? Aí, trocaram de posição. Colocou o Marinho na direita e o Lázaro na esquerda. Chegou no intervalo, o que ele fez de novo? Ao invés de tirar o Marinho, que não via fazendo uma boa partida, ele colocou o Everton Ribeiro e botou novamente o Marinho na ponta esquerda. Ou seja, ele já não estava bem na ponta direita, foi para a ponta direita, não rendeu, e já não estava bem na ponta esquerda e voltou para a ponta esquerda novamente. Isso aí eu achei bizarro. Outro jogador também eu quero falar. A mãe do Pedro falou que chorou porque o Pedro não está tendo oportunidade no time. E eu chorei vendo ele jogando nessa partida. Porque, pelo amor de Deus, ele está há 3 jogos sem fazer gol. Muitos acabam dizendo assim, ele não tem muita oportunidade. Pô, e quando ele tem oportunidade e ele não joga nada, então acaba ficando difícil de defender. E no geral, eu achei que a partida do Flamengo foi bastante tenebrosa, o time jogou muito mal. Talvez o Pablo fez um jogo ok. Eu acho impressionante o Ilharão, ele quase entregou a paçoca para o Marcelo Cirino no primeiro tempo. Depois, no segundo, tomou um drible desconcertante do Teran, que para mim esse foi o destaque da partida. O Everton Ribeiro jogou mal também. Eu acho que ele até tentou vontade, só que acabou errando alguns passes agudos. Outro jogador que também estava bem abaixo do que pode jogar é o Arrascaeta. Ele não conseguiu dar o seu melhor, errou muitos passes. E isso também acabou comprometendo na atuação do Pedro. Falando da questão do pênalti, eu achei que foi pênalti porque é no Campeonato Brasileiro. Se fosse, por exemplo, na Premier League, seria segue o jogo. Agora, como é Campeonato Brasileiro, foi pênalti, foi sem querer, mas foi falta. Eu achei que o Isla foi bastante infantil. Ele deveria ter tomado cuidado para não tocar no Cirino. Ele poderia, sei lá, ter tentado ultrapassar o jogador. Com isso, ele iria acabar indo até a linha de fundo. Do lado do Atlético Paranaense, eu quero destacar o Teran, que fez uma ótima partida, tomou conta do jogo, além de bater o pênalti muito bem. Também meteu uma bola na trave, assustou bastante a meta do Hugo Souza. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. E antes do nosso correspondente James fazer a análise dele sobre essa partida do Flamengo, temos recado de quem prestigia o nosso programa, né? Tá aí o Adilson Luiz. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, pai. Obrigado pela audiência. Temos aí o Adilson Luiz, programa muito especial com meu amigo James de Portugal. Tá aí, meu pai detalhando aí a participação do James. Valeu pela audiência.
Temos o Gladson Pereira Amorim. Pedro vem pro Palmeiras, vai cansar de fazer gol. Exatamente, Gladson. Seria uma boa pro Palmeiras, né? Um abraço, Gladson, e muito obrigado pela audiência. O Pedro aí de camisa nova no Palmeiras cairia muito bem, né? Bom, agora eu gostaria de saber sua análise, James, sobre essa vitória, essa derrota do Flamengo para a equipe do Atlético Paranaense. Primeiramente, o que o Glad, nosso colega falou, o Glad, ele está coberto de razão. Né? O Pedro cairia aqui com uma luva no Palmeiras. Né? O Pedro seria o camisa 9 que o Abel Ferreira precisa. Mas é aquilo. A gente sabe que quando o jogador quer sair, ele faz uma forcinha. Né? O Pedro não foi o caso, não quis fazer essa força para vir para o Palmeiras. Então tá lá, amargando. E o que o nosso amigo também disse, né, o nosso comentarista, foi que o Pedro fez uma partida muito abaixo, também, né, muito abaixo, e eu não sei se o torcedor do Palmeiras, por essa partida que fez, gostou do que viu, não, viu? E sobre a partida, né, a gente conhece as equipes do Fábio Carille. As equipes do Fábio Carille é aquele jeitinho de jogar, né, aquele jeitinho retranqueiro, recuado, como sempre foi, desde a época do Corinthians, né, não tem jeito, as equipes dele. Conseguiu sua primeira vitória, né, consegue seus 3 pontinhos ali. O Flamengo perder esses pontos é complicado, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, esses pontos é muito importante já começar pontuando, né? Muito importante já começar pontuando. A gente mesmo, antes do campeonato começar, falava, o Santos vai cair, o Santos vai cair. O Santos, a gente sabe que está na liderança, mas está fazendo pontinho, pelo menos se for para brigar para não cair, já está fazendo sua gordurinha, para mais para o final do campeonato valer. E sobre o jogo pênalti, foi o que eu disse também. Aqui na Europa, esse pênalti não existe. Né? Esse pênalti aqui na Europa, sem sombra de dúvida, na Premier League, segue o jogo e não existe isso. E 1-0 que ajuda o Atlético, né? Que também vai ficar ali, provavelmente a gente pensa que vai ficar na parte de baixo da tabela. Consegue uma boa vitória diante do Flamengo. Flamengo que pode ser um dos que briga por título. Tá perdendo ponto, mas jogar na Arena da Baixada é difícil. O campo sintético é muito difícil de jogar lá. E o que acontece é que agora o Flamengo perde esses pontos e tem que virar a chave para brigar pela Libertadores agora. Bom, tá aí o nosso correspondente Henry James, né, detalhando aí, fazendo a sua análise sobre a equipe do Flamengo que perdeu para o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada pelo placar de 1-0. E antes de falarmos dos próximos jogos, também temos recados de quem acompanha nosso programa aí, o Ramon Couto. Não sei se o Pedro é isso tudo. Não jogou um ano bem. Ainda é só ver o que o Luizão falou sobre ele, Ramon? Tá aí a análise do Ramon, né, falando sobre o Pedro, mas realmente eu acredito que o que falta pro Pedro é rodagem, né? Realmente ele não fez uma partida tão boa jogando contra o Atlético Paranaense, mas eu acredito que se for um jogador que tiver ritmo de jogo, ele cairia bem em qualquer clube do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. O estilo do Pedro é um estilo moderno, um centroavante que sai da área, que puxa essa marcação, tem um dinamismo, um tempo bom de bola, é um centroavante espetacular. Pode falar, Daniel. Não, só uma observação. O Pedro já está há 13 partidas sem fazer gol. Exatamente. Tá aí o dado do Pedro, né? Se desse mais rodagem, quem sabe ele pode mudar essa estatística, né? Bom, aí a gente falou só um detalhe. No meu ponto de vista, ainda o Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil ainda. Só que justamente por ritmo de jogo, eu acho que assim, o fato de ele não jogar acaba que tem uma carga de nervosismo muito grande sobre ele de o pouco tempo que tem de mostrar resultado. Acredito assim que o Atlético Paranaense entrou em campo, como o comentarista disse aí sobre a questão do Carille, veio por uma bola, e foi o que foi feito. Tipo assim, o Atlético Paranaense ganhou do Flamengo num lance, num detalhe, mas assim, o Flamengo também de modo nenhum mereceu ganhar esse jogo, não. É isso aí, tá aí. Pode falar, Daniel. Eu também acho que, por mais que o Pedro não esteja numa boa fase, seria bastante burrice por parte da diretoria do Flamengo deixar ele ir para o Palmeiras. Porque, assim, ele tem qualidade. Ele não tá jogando bem, mas ele tem qualidade. Ele joga bola. E já pensou se, sei lá, o Pedro é artilheiro da Libertadores, aí o Palmeiras é tricampeão, aí o Pedro é campeão brasileiro pelo Palmeiras, sendo artilheiro do campeonato, então seria muita burrice por parte do Flamengo. Assim, eu não acho que ele merece ser titular absoluto porque não está jogando bem. Agora, eu não acredito que o Flamengo deve abrir mão e dar para o Palmeiras de mão beijada.
É, exatamente, Daniel. Só que fica a Pô, questão, dentro desse esquema do Paulo Souza, ainda buscando uma variação tática, não tem um time de esquema ideal. Será que o Pedro realmente se encaixaria nesse time do Flamengo nesse momento com o Paulo Souza no comando? Essa é a questão, né? É, realmente, ele ainda tentou ali no momento encontrar jogando com o Gabigol e ele juntos, ainda não encontrou esse desempenho, esse esquema ideal no qual o Pedro se encaixe bem, mas a sua leitura está correta, né? O Flamengo não vai entregar o jogador que é o Pedro, né, com a categoria que tem, fazer reforçar um rival do futebol brasileiro. Mas veremos aí qual será o destino do Pedro, né, ao longo dessa temporada de 2022. Bom, aí agora vamos dar sequência aí sobre o Campeonato Brasileiro, né? E outro grande jogo que tivemos ontem foi a vitória do Santos, né? O Santos que venceu na Vila Belmiro a equipe do América Mineiro, perdão, pelo placar de 3-0. Gostaria de saber aí, Daniel, o que você observou dessa partida do Santos, aí, essa grande vitória do Santos sobre a equipe do América Mineiro. Eu quero parabenizar o Santos pela vitória, 3-0. É o novo líder do campeonato. Quero dar destaque do Marcos Leonardo, que fez uma ótima partida. E assim, é uma vitória até para dar confiança à equipe, talvez, assim, por mais que não seja uma equipe que brigará por títulos, caso realmente lute para não cair, já está ganhando uma gordurinha para o restante do campeonato. Bom, é isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Agora eu gostaria de saber do nosso comentarista Washington Caetano, o que ele observou dessa vitória do Santos sobre a equipe do América Mineiro. É bom deixar bem em alto aqui a questão do torcedor santista para ele não comemorar muito a princípio essa questão dessa primeira colocação, porque do meu ponto de vista eu vejo que esse não é o campeonato do Santos, não. O Santos no máximo vai brigar aí por uma Libertadores e tal, a Sul-Americana garantido pelo elenco que teve, fazer um destaque para o Marcos Leonardo, que fez um bom jogo, mas também a falha da defesa, que teve 2 gols no caso do Santos, a bola ficou pipocando ali na área do América, e o Santos ele foi efetivo e fez o gol aí. Bom, é isso aí, a análise do nosso comentarista Washington Caetano. E antes da análise do Henry, né, temos recados aí de quem prestigia e acompanha o nosso programa. O Rafael Gomes, boa tarde, Gabriel, moleque monstro aí, o meu irmão, na audiência do nosso programa. Obrigado, Rafa, um abraço. E eu gostaria de saber de você, James, o que você observa aí dessa grande vitória do Santos sobre a equipe do América Mineiro? Então, o Gabriel, essa é igual nossos amigos falou, eu tinha comentado anteriormente, o Santos, esse não é o campeonato do Santos, né? A gente sabe que esses 3-0 aí é importante, tem que comemorar a vitória sim, né? Mas a gente falando desses 3-0, já tô ouvindo o torcedor santista, segue o líder e tem que tomar cuidado, né, nessa euforia, porque o Santos, a gente viu o Campeonato Paulista que o Santos fez, um campeonato ridículo, né? Um Campeonato Paulista ridículo. E agora começa o Brasileiro. Tá com 7 pontos, tá bem no Campeonato Brasileiro. Vamos ver até onde, né? Não tem um elenco para fazer uma rodagem muito boa, mas é isso. O Santos vai pensando jogo a jogo, né? Faz um 3-0 no América também, que vamos dizer que o América também é um candidato forte ao rebaixamento, né? Talvez ali. E na Vila Belmiro o Santos é forte. A gente sabe que na Vila para mim, jogar na Vila é um dos estádios mais difíceis de você ir lá e jogar na Vila Belmiro contra o Santos, né? E o Santos sabe sempre fazer o mando de campo, né, valer a pena. Então faz esse 3-0, 7 pontos, e vamos aguardar as próximas novelas aí para saber o que o Santos almeja nesse campeonato. É isso aí, tá aí os nossos comentaristas detalhando essa vitória do Santos, dando as suas análises, né, sobre essa grande vitória do Santos sobre a equipe do América Mineiro. E agora vamos falar de outro carioca que entrou em campo, né, nesse final de semana e com derrota, que foi o Fluminense, né? O Fluminense jogando no Maracanã, perdeu para a equipe do Internacional pelo placar de 1-0. Por sua vez, a equipe gaúcha teve a estreia do técnico Mano Menezes, né, sobre o comando do Internacional, e gostaria de saber aí suas análises. Eu vou passar agora para o Washington. O que você analisa aí dessa derrota do Fluminense para a equipe do Internacional, Washington? A impressão é que eu tive que quem jogava em casa era o Internacional. Ao tempo todo sufocou o Fluminense, pouco o Fluminense atacou, no caso, o Internacional. O Inter foi superior em todo o tempo, depois o alemão foi
fez um gol de centroavante mesmo aí, e é para ligar também um sinal de alerta para o Fluminense, que ganhou o Campeonato Carioca, foi eliminado da Libertadores, né? E já começou fazendo um campeonato onde empata com o Santos de 0-0, ganha do Cuiabá fora de casa de 1-0 e perde dentro de casa para o Inter. Será que o Fluminense vai jogar só contra time pequeno, vai ganhar só contra time pequeno? Porque jogou com um time grande, assim, a pessoal querendo mostrar serviço com o técnico novo, com o Mano Menezes, né? O Inter chegou, dominou, quando todo mundo achou que o Fluminense ia ganhar o jogo, ia manter, não ia tomar gol e tal, não foi isso que aconteceu, não. Bom, é isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Washington Caetano. E agora vamos para Portugal. James, o que você observa aí dessa equipe do Fluminense aí em Portugal, jogando contra a equipe do Internacional? Essa mudança de comando do Inter era necessária, né? É uma mudança que tinha que acontecer. E o Mano estreou com o pé direito, né? Teve o dedo dele na vitória sobre o Fluminense, né? Fez a alteração, e o alemão entrou e já marcou o gol dele, fez 1-0. E o Fluminense tem que abrir o olho. O Fluminense tem que abrir o olho porque não pode ficar vivendo do Campeonato Carioca, né? Ficar vivendo desse passado recente, podemos falar assim. Mas o Fluminense que contratou bastante, né? Montou um time aí já era para a Libertadores ter feito uma melhor campanha na Libertadores. Começa o Brasileiro de uma forma que o torcedor não gosta. Então agora veremos o que o Inter vai poder fazer nesse campeonato, né? O Inter agora com um novo comando. Será que o Mano vai ajeitar a casa? A primeira impressão foi muito boa. É isso aí, veremos, né, a sequência do Mano Menezes frente a essa equipe do Internacional. Bom, Daniel, o que você observa aí, né, sobre essa grande vitória do Internacional jogando no Maracanã, venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 1-0? Foi uma importante vitória do Internacional. Parabéns ao Mano Menezes, que estreou com o pé direito. A equipe do Internacional jogou melhor do que o Fluminense e realmente mereceu conquistar a vitória. Falando agora sobre a equipe do Fluminense, eu acho que está na hora de o Abel Ferreira buscar se reinventar, porque eu vejo que as equipes já perceberam o jeito que o Fluminense joga, então eu acho que está na hora de o Abel Braga encontrar uma nova forma de buscar evoluir, porque do jeito que está não vai conseguir evoluir não. E fora ainda também que a equipe conseguiu conquistar o Campeonato Carioca, mas, parabéns, mas já deu, o Campeonato Carioca já acabou faz um mês. E também já foi eliminado na pré-Libertadores. O torcedor não esperava ser eliminado tão cedo, justamente pela campanha que fazia no Campeonato Carioca. Então acho que está na hora de o Abel buscar uma nova maneira de fazer o time jogar. A equipe não está mais jogando como antes. O Cano não tem mais a mesma regularidade de sempre. Então eu vejo que o Fluminense tem que melhorar muito. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. E agora eu vou passar para os meus comentaristas a seguinte questão. O que vocês observam no restante da rodada do Campeonato Brasileiro? Lembrando que tivemos grandes jogos, né? O Atlético Mineiro empatando com a equipe do Coritiba pelo placar de 2-2. O São Paulo, que foi no Nabia Bichedin Bragança Paulista e empatou com o RB Bragantino pelo placar de 1-1. Gostaria de saber a análise de vocês dos restantes dos jogos que tivemos dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Começando aí por você, Washington. Primeira coisa ressaltar do Atlético e Curitiba, né? Tipo assim, todo mundo achava que ia ser o Atlético que ia entrar em campo e ia meter aquela goleada no Curitiba pelo time certo. O técnico do Atlético já começa a colocar um pouco isso, deixando o Arana fora de campo, mas com a sua principal atração em campo, que é o Hulk. O primeiro tempo, o Atlético Mineiro dominou o jogo, fez 2-0 e a gente já pensou assim, no segundo tempo vai rolar uma goleada. E destaque para o Igor Paixão do Curitiba, que é um moleque muita bola mesmo. Pode ter certeza que os times brasileiros e time de exterior já vai ficar de olho nele, porque foi bola, fez um gol e participou, deu assistência para outro gol. O Curitiba, a gente percebe, pelo que mostrou em campo ontem, no sábado, pelo aquele jogo, é um time que vai lutar por Sul-Americana, não vai lutar para o rebaixamento, mas a gente vai ver no dia a dia aí. O jogo, só para falar aqui, jogo sobre Juventude e Cuiabá,
foi um jogo que foi marcado por duas marcações de pênalti pelo VAR, né? O Juventude errou o pênalti e o Cuiabá fez o gol com o Elton, mas jogo assim de dois times pequenos mesmo, e o campeonato deles é para não cair. Outro jogo aqui para finalizar os jogos que tiveram foi o São Paulo e o Bragantino, que fizeram um jogo, parece que de compadre ali, né? Já pensando no meio de semana. O São Paulo, eu não sei de verdade o São Paulo qual que é o campeonato, porque o São Paulo um jogo joga muito bem, outro jogo joga muito mal. Enfim, o Red Bull é um time que está lutando por fora, está brigando por fora, vai brigar também por Sul-Americana. E finalizando aí, Atlético Goianiense e Botafogo, fazendo o destaque pela falha do goleiro. Saiu a bola errado e depois tomou um frangaço, como eu já não via há muito tempo. Mas o Botafogo mostrando a evolução dos anos anteriores e mostrando o volume de jogo, mereceu empatar o jogo e até mesmo ganhar o jogo, né? Mesmo fora de casa. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Washington Caetano, detalhando, dando as suas análises sobre as partidas do final de semana dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Agora eu transfiro aí a pergunta para você, Henry. O que você observa aí de Portugal, as suas análises aí sobre esses outros jogos que tivemos nessa rodada do Campeonato Brasileiro? Gabriel, na questão do Bragantino e São Paulo, o São Paulo não conseguiu nem implementar o ritmo de jogo porque tomou um gol muito cedo, né? O São Paulo tomou um gol muito cedo, ali acaba, quando você toma 1-0 no comecinho do jogo, você tem que correr atrás do placar, e aí conseguiu um empate, mas é aquilo que a gente disse, o time do Bragantino é uma equipe bem montadinha, o Abel Ferreira mesmo elogiou a equipe do RB diversas vezes, né? Vai brigar ali por Libertadores também. E o São Paulo, o que a gente vai pensar do São Paulo? Será que o São Paulo, depois do Campeonato Paulista, ainda se perdeu, né? Então, eu creio que o São Paulo, o Rogério é um bom treinador, eu gosto muito do Rogério, né? O Rogério fez um bom trabalho no Fortaleza, não teve um tempo suficiente para fazer um trabalho no Flamengo, mas é muito querido. Então, sobre esse empate 1-1 pro Bragantino jogando em casa, foi um empate diante de um gigante, foi um empate bom, e o São Paulo, como tomou um gol muito cedo, acabou fazendo 1-1 e também não deixa de ser um resultado fora de casa, um empate também. Vou falar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi uma surpresa, né? O empate do Atlético Mineiro com o Coritiba, porque a gente não imaginava isso, né? O Galo, sem dúvida nenhuma, para a maioria dos brasileiros, é o favorito ao bicampeonato, né? Sem sombra de dúvidas. E foi um empate onde o Coritiba também fez uma boa partida, né? Mas o que a gente vai poder esperar do Coritiba também? Mas assim, não vamos deixar de destacar o trabalho do Galo, porque o Galo também faz um bom campeonato, um tropeço ou outro vai acontecer com todas as equipes, né? Não é inevitável, mas um 2-2 que para mim foi a grande surpresa da rodada, né? Nas apostas, eu apostei no Galo, porque não contava com esses 2 gols do Coritiba lá, esses 2-2 aí. E sobre o Cuiabá, né? A surpresa é o Cuiabá, o 4º colocado do campeonato, né? O Cuiabá ganhou do Juventude, fora de casa. E vamos ver o Cuiabá, uma surpresa aí, né? A gente sempre tem surpresas nesse Campeonato Brasileiro, quem sabe, né? Onde o Cuiabá vai chegar. E para fechar, o Atlético Goianiense, né? E o Botafogo ali no empate em 1-1. O Botafogo que também agora será que vai ser o novo rico aí do futebol brasileiro, né? O Botafogo que teve aquisição e o Botafogo tem tudo para começar, quando tem grana, tem tudo para começar a montar um bom time aí, e vamos ver se vamos retomar os bons tempos do Botafogo. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista e correspondente diretamente de Portugal, Henry James, né? Dando as suas análises, as suas opiniões sobre os jogos dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E agora eu gostaria de saber de você, Daniel Godoy, nosso comentarista de Vitória no Espírito Santo, o que você observou dos restantes dos jogos dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro eu vou falar sobre o jogo de Atlético Mineiro e Curitiba. Foi uma grande surpresa, né? Como os comentaristas aqui disseram. Eu acho que o Atlético conseguiu um resultado bastante amargo dentro de casa, com uma equipe que provavelmente vai brigar do meio da tabela para baixo,
quero dar destaque do Curitiba pro Igor Paixão, que é um ótimo jogador, deu assistência, fez gol, ele colocou esse jogo realmente debaixo do braço. Eu acho que foi um bom resultado para o Curitiba, porque empatar com o Atlético Mineiro dentro de casa nunca é fácil. E fora ainda também o Atlético Mineiro, que poupou alguns titulares, mas jogou até com o Hulk. Agora conseguiu um resultado bastante amargo, porque empatar com uma equipe que possivelmente lutará para não cair é bastante ruim, principalmente dentro de casa, como eu já falei. Mas, apesar disso, ainda assim, o Atlético Mineiro não é um time que é para subestimar. Ainda é o grande favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. E um jogo não dá para definir os rumos da equipe da temporada. É isso aí, Daniel. Tem mais alguma coisa a frisar? É isso aí. Não, tem mais nada, tem esses jogos ainda, pô. São Paulo e Bragantino. São Paulo e Bragantino, mesmo não jogando tão bem, eu acho que São Paulo até criou algumas chances com o Nicão, que deu bons passes para o Rodrigo Nestor, deu também passe para o Caleri. Para mim, ele poderia até ser titular nesse time. E foi um resultado ok para as duas equipes, né? Principalmente para o Bragantino, que empatou com uma equipe tradicional. Acho que as duas equipes vão brigar pela Libertadores. Outro jogo também, Botafogo Atlético Goianiense. O Botafogo merecia até a vitória, eu acho que jogou até melhor, mas teve azar com a falha do goleiro Diego Loureiro no chute do Marlon Freitas. E aos poucos, o técnico Luiz Castro vai encontrando a sua equipe para jogar. Tem mais alguns jogos? Tem o Cuiabá e o Juventude, para finalizar. É verdade, Cuiabá e Juventude. Bom, são duas equipes que provavelmente vão estar para não cair no Campeonato Brasileiro. O Juventude não vem fazendo uma boa campanha até aqui. Inclusive perdeu até um pênalti com o Pita. Então foi um resultado ruim para as duas equipes. É isso aí, tá aí a análise dos nossos comentaristas sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? E agora vamos passar para os próximos assuntos aí no nosso Connect Sport. Antes de falarmos aí da Série B, temos o recado, né, dos nossos parceiros que ajudam a fazer a transmissão do nosso Connect Sport, que é a Rede Banda Larga. Eles têm um recado para vocês nesse momento, fiquem ligados. Quer experiência de verdade na web? Vem para a Rede Banda Larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede! Bom, é isso aí, né? Vocês acompanharam os benefícios da Rede Banda Larga, né? Então, se você quer uma internet de qualidade por um preço acessível, vem para a Rede Banda Larga, né? A gente viu aí no comercial uma internet de 600 MB por R$100, a gente não acha em outros lugares, somente na Rede Banda Larga. Também na TV Fibra, né? A Rede Banda Larga disponibiliza 90 canais aí, entre eles o canal 6, que transmite toda a programação da Connect Brasil TV SP, entre o nosso Connect Sport, que está sendo transmitido nesse momento para mais de 30 mil assinantes de Carapicuíba, Barueri, Osasco e região. Por isso nós agradecemos aí aos nossos colaboradores da Rede Banda Larga. Bom, e agora vamos falar da Série B, né? Temos recados, produção, que está acompanhando nosso programa? Não? Então vamos agora para a reportagem do nosso jornalista, né, Lucas Rangel, detalhando aí a rodada da Série B. Fiquem ligados. Boa tarde, galera ligada na Connect Sport São Paulo. Eu sou o Lucas e vou trazer os detalhes da última rodada da Série B, né? Série B que tá pegando fogo. E essa terceira rodada começou lá na quinta-feira passada, né? Com a vitória do Grêmio sobre o Guarani, duelo de campeões brasileiros, né? O Grêmio que alcançou sua primeira vitória na competição, né? Conseguiu sua primeira vitória na Série B desse ano, ganhando por 3-1 a equipe do Guarani, né? Com 3 gols, nada mais nada menos do que o Diego Souza, né? O Diego Souza,
aquele cara que já é uma idade avançada, mas que é conhecido por todos nós como um ótimo goleador, né? E aquela história, panela velha é que faz comida boa. Outros destaques, né, da Série B nesse final de semana foi o empate em 0-0 entre Chapecoense e Vasco, né? Um jogo um pouco menos movimentado, que teve sua maior chance, né? Uma bola na trave do Perotti ainda no primeiro tempo para o time de Chapecó, que está na segunda colocação, né? Outros destaques também, o empate do Bahia, né, em 1-1 com o CSA, um movimentado jogo, né, lá em Maceió, no Rei Pelé, com boas chances para cada lado, e o jogo ficou no 1-1, num bom empate, né, nesse clássico de nordestinos. Outro jogo foi o jogo de Mineiros, né, Tombense e Cruzeiro, que também terminou em 1-1, né, a equipe aí, a Celeste, né, a Raposa de Minas, começando o campeonato de forma irregular, não conseguindo fazer valer, né, seu favoritismo dentro de campo, e a Tombense fazendo um campeonato aí, comendo pelas beiradas, né, do jeito que pretendia, e tirando pontos já dos times grandes aí logo nas primeiras rodadas. Ontem fechamos, né, a terceira rodada da Série B com o jogo entre Náutico e Operário Ferroviário, né? O time do Recife, o Timbu, que conseguiu sua primeira vitória, né, no campeonato, ganhou por 2-0 o Operário, que precisava de uma vitória simples para ser o líder do campeonato e um empate para entrar no G4, né? Volto com vocês, Conect Sport São Paulo, Lucas Rangel. É isso aí, tá aí o nosso jornalista, né, repórter Lucas Rangel, detalhando essa grande rodada da Série B. Daqui a pouco os nossos comentaristas vão debater essa rodada, mas eu gostaria de agradecer aí a participação especial do nosso comentarista, né, diretamente de Juiz de Fora, o Washington Caetano. Muito obrigado, Washington, pela sua participação especial no programa de hoje. Bom, tivemos aí um probleminha aí na conexão do nosso comentarista aí, o Washington Caetano. Bom, mas tá aí, a gente agradece aí a participação dele, né? Uma participação especial com excelentes comentários e fazendo uma participação especial no nosso programa de hoje. Muito obrigado, Washington. Eu que agradeço aqui, a conexão caiu um pouco, eu que agradeço participar desse programa, espero participar mais vezes aqui também, arrumar um tempinho para poder participar aí, fazer um destaque da Série B aí, da questão do Cruzeiro. Será que o Cruzeiro vai continuar mais um ano na Série B? Essa pergunta que quer calar. Veremos, né? Um abraço para todos aí. Um abraço, Washington. Muito obrigado aí pela sua participação especial. As portas do Connect estão abertas aí para você. Valeu, meu amigo. Um abraço. Bom, agora aí que a gente já detalhou aí a participação aí do nosso comentarista Washington Caetano de Juiz de Fora em Minas Gerais, vamos falar agora da Série B, né? Tivemos grandes jogos aí nessa rodada da Série B, inclusive aí um empate do Cruzeiro contra a equipe do Tombense. E eu passo para você, Daniel, o que você analisou aí dessa rodada aí desse final de semana do Campeonato Brasileiro da Série B? Olha, será que Vasco e Cruzeiro vão ficar mais de um ano na Série B? Não sei dizer. Enfim, né? Bom, partida bem ruim do Vasco, sinceramente. Se continuar desse jeito, sim, a equipe vai continuar mais de um ano na Série B, caso não melhore seu futebol. O time vem jogando muito mal. De 9 pontos disputados, conseguiu apenas 3, né? Já que teve 3 empates. Então, assim, é como se fosse 2 derrotas e uma vitória. Então, o time do Vasco está melhorando muito mal e não adianta demitir o Zé Ricardo. Eu concordo que eu não gosto muito do trabalho do Zé Ricardo, ele não foi bem no Flamengo. No Vasco, foi até bem no começo, mas depois o time caiu de produção. Depois foi pro Botafogo, também não rendeu. Foi pro Fortaleza para substituir o Rogério Ceni, não conseguiu substituir a altura. No Internacional também não fez um bom trabalho. Agora ficou não sei se 1 ou 2 anos desempregado, mas o fato é que ele não vem fazendo um bom trabalho no Vasco até aqui. Mas, apesar disso tudo, não adianta demitir o Zé Ricardo e continuar com esse time. Então, esteja na hora do Vasco fazer uma limpa no elenco novamente. E o Cruzeiro teve um jogo bastante amargo, né, cara? Fez uma partida bem ruim também em cima do Tombense. A Tombense criou até algumas chances, merecia vencer o jogo até. Então, a compra do Cruzeiro do Ronaldo ainda não vem dando resultado. Isso aí, né? Tem mais alguma análise dos outros jogos que você queira fazer, Daniel?
Ó, deixa eu ver também falar sobre o Grêmio em cima do Guarani, boa vitória, porque o time do Grêmio tinha conseguido o empate, uma derrota. Vou dar destaque para o Diego Souza, que mesmo velho ainda vem conseguindo fazer seus gols, ainda vem conseguindo ser importante para a equipe do Grêmio. Então é isso. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né? Dando as suas observações aí, as suas análises sobre as partidas que tivemos esse final de semana da Série B. Agora vamos para Portugal. James, vocês têm acompanhado aí a Série B? Como é que você analisa aí a participação do Grêmio, do Cruzeiro, do Vasco nessa competição? Fala, Gabriel. A Série B esse ano particularmente está sendo bem acompanhada, né? Porque no meu modo de analisar, sem dúvida nenhuma, vai ser a Série B mais difícil dos últimos anos. Então, se já estava difícil para subir nos anos anteriores, vai ser mais difícil ainda, porque só tem time grande, né? Não adianta falar que porque tá na fase ruim, porque aqui não adianta. O Grêmio é gigante, o Vasco é gigante, o Cruzeiro é gigante, o Bahia é gigante. Então, só tem time bom. Temos o Guarani, campeão brasileiro, né, também. Não vamos falar que é gigante, mas temos um Guarani. E assim, a questão que eu gosto de... Esse ano a gente está acompanhando aqui de Portugal mais a Série B por causa dessa competitividade que vem tendo, né? Então, o Vasco, o jogo do Vasco e da Chapecoense foi um jogo de doer os olhos. Tudo que poderia acontecer de errado aconteceu naquele jogo. Foi água, foi energia, foi um gramado péssimo da Arena Condá. Mas pro Vasco, né? Pro Vasco foi lá na Arena Condá e conseguiu um empate com a Chapecoense. A gente sabe da dificuldade de jogar lá na Arena Condá. Time, né, quando a Chapecoense estava na Série A, a gente tinha time que ia lá e não conseguia fazer ponto. Né? Então a Chapecoense tem uma equipe muito boa dentro de casa. Né? E esse empate pro Vasco não é muito bom. Né? O Vasco que a gente espera retomar os seus tempos de glória. Inclusive eu queria, se me permite, mandar um abraço para um amigo vascaíno, Ramon, que está acompanhando a gente, né? Mora aqui em Portugal também. E aproveitando para falar do Grêmio. O Grêmio faz 3-1, né, diante do Guarani e o Grêmio assume a sexta posição e o Grêmio pode retomar o lugar onde nunca deveria ter saído, né? O Grêmio caiu para a Série B e o Grêmio é um gigante também. No ano passado, a gente não apontaria que o Grêmio ia cair pelo time que tinha, né, pelo elenco que tinha. E aproveitando para destacar também uma leve passagem sobre o jogo do Bahia. O Bahia também, que está na liderança. Né? O Bahia empatou com o CSA fora de casa. Só que pro Bahia foi mau resultado, porque o Bahia vem começando a Série B bem. E esse empate acaba que dá uma freada no Bahia, que já poderia ter ido para 9 pontos e assumido uma gordurinha de pelo menos 4 pontos de vantagem para o quinto colocado. Né? Então essa daí é uma breve passagem que a gente está olhando a Série B aqui e podendo fazer alguma análise aí para os nossos telespectadores. Bom, é isso aí, tá aí o nosso correspondente Henry James, né? Fazendo a sua análise também aí dessa rodada da Série B, detalhando que amanhã já começa aí a quarta rodada da competição e eu vou estar passando os jogos aqui nesse momento. Amanhã às 7 da noite teremos o Sport enfrentando a equipe do Ituano, também teremos o Novo Horizontino enfrentando a equipe da Chapecoense. Amanhã às 8h30 teremos Vila Nova e Tombense, o Brusque enfrentando o CSA. Às 9h30 da noite teremos Bahia e Sampaio Correia, o Cruzeiro enfrentando Londrina. Na quarta-feira teremos o Operário enfrentando o Grêmio em Ponta Grossa, o CRB enfrentando o Náutico às 7 da noite e também o encerramento da rodada será na quarta-feira, tendo os jogos Guarani enfrentando Criciúma no Brinco de Ouro às 9 da noite e o Vasco da Gama em São Januário enfrentando a equipe da Ponte Preta. Bom, tá aí, temos grandes jogos aí dessa Série B. Pode falar, fica à vontade, James. O Gabriel, só queria destacar para nossos amigos que seria um pecado, né, com o futebol brasileiro se o Grêmio, o Vasco e o Cruzeiro não subissem para a Série A. Né? Seria uma situação muito... Porque são 3 gigantes, então seria uma situação muito, muito delicada continuar na Série B por mais... O Vasco e o Cruzeiro já continuam na Série B, mas se o Grêmio também não subir, então essa Série B aí tá pegada, hein?
É, exatamente, James. É uma grande Série B, né? Como você mesmo frisou aí, o ganho da competição com esses times, né? Muito grande aí. E tá muito legal de acompanhar aí o Grêmio, o Cruzeiro e o Vasco aí nessa Série B, mas esperamos que eles possam subir para os seus devidos lugares, que é disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, a gente já falou agora do Campeonato Brasileiro Série A, falamos agora da Série B e vamos para a Europa, né? Vamos para o futebol internacional aí e vamos detalhar que tivemos grandes jogos nesse final de semana e vamos estar começando aqui a falar primeiramente sobre o Bayern de Munique, né? Novidade, o Bayern de Munique conquista o título inédito da Bundesliga. Brincadeiras à parte aí, mais uma vez aí o Bayern de Munique conquistando o campeonato alemão com a grande vitória sobre a equipe do Borussia Dortmund pelo placar de 3-1. Gostaria de já passar a bola para você, James. O que você analisa aí desse título do Bayern de Munique? É igual você disse, né, Gabriel? Esse título do Bayern de Munique já tá virando rotina. Parece que o Bayern joga a Bundesliga sozinho, né? Parece que não tem rival. Já é decacampeão, né? Lembrando, vamos pular para a França. Lembra quando o Juninho Pernambucano e aquele time do Lyon também sobressaía sempre na França, né? O que o Paris Saint-Germain vem fazendo agora também na França de novo. E o Bayern vai continuar, né? Pelo que a gente vê no futebol alemão, vai vir o Deca, vai vir o 11º título, o 12º título, não vai ter jeito, né? Os outros times alemão, também em termos financeiros é muita diferença, né? O Bayern se sagra campeão e se fosse para a gente apostar ano que vem, na próxima temporada, a gente diria que o Bayern seria campeão novamente, seria campeão novamente e seria campeão novamente, né? Porque é uma equipe muito forte. E não tem jeito, a gente sabe que o Borussia, apesar de ter uma boa equipe, o Bayern vai e faz 3-1 no Borussia, garante o título, né, que não é mais nenhuma novidade, e vai continuar. Saiu na Champions League, né, pro Villarreal, uma surpresa, que a gente não imaginava, mas o torcedor se sentiu um pouco mais feliz, ganhou o campeonato com sobra, com tranquilidade, e vai continuar brigando sempre e vencendo sempre que possível. Eu não vejo outro rival à altura para assumir o protagonismo na Bundesliga. É, exatamente, o Bayern de Munique vivendo grande fase, né, e conquista mais um grande título alemão aí, sob o comando do Julian Nagelsmann. Bom, gostaria de saber de você, Daniel, o que você observa, a sua opinião sobre esse título do Bayern de Munique, conquistando mais uma vez a Bundesliga. Bom, eu vou resumir o meu comentário em uma palavra. Aliás, em 3 palavras. Tudo normal por aqui. Enfim, né? Mas o Bayern de Munique é campeão alemão pela 10ª vez consecutiva e vai continuar ganhando. Vai ganhar a 11ª, vai ganhar a 12ª, vai ganhar a 13ª, vai ganhar a 14ª, vai ganhar a 15ª. Enfim, vai ganhar até a 20ª. Porque, por mais que o campeonato alemão tenha bons times, o próprio Borussia, tem o Leipzig também, tem o Salzburg, o time do Bayern é muito superior financeiramente. Então, assim, não tem competitividade. Por mais que o Bayern tenha sido eliminado pela Villarreal, foi uma grande zebra, ninguém esperava. Quando chega no campeonato alemão, mesmo jogando bem ou mal, o Bayern de Munique acaba sendo campeão. E vai destacar o Lewandowski, que é o cara que, o rei da lei do ex, ele deve ter mais de 20 gols, se não me engano, contra o Borussia Dortmund. Então é isso aí, não tem muito o que dizer. Bayern de Munique campeão não é novidade nenhuma mais, né? É isso aí. E em outro, a gente aí tá aí os nossos comentaristas detalhando, né, o título da Bundesliga conquistado pelo Bayern de Munique, e a Ligue 1 também já tem um novo campeão, né? O PSG empatou com o Lens pelo placar de 1-1, mas conquista o seu título francês aí. E agora eu gostaria de saber a sua análise, James, sobre esse título do PSG na França. O Gabriel, esse título do PSG é uma simples questão de... o torcedor não fica feliz com esse título do PSG, viu? Vou falar sinceramente para você, porque o que está se passando no PSG informações que vêm do jornal L'Équipe, vale a pena destacar também, são que o PSG vai fazer uma limpa, né? Ganha o campeonato, mas vai fazer uma limpa no elenco. Estamos falando de jogadores consagrados no futebol mundial, que provavelmente deixarão a equipe no final da temporada, né? Estamos falando de Sérgio Ramos, apesar de ter jogado bem, ter feito gol no penúltimo jogo, né? A diretoria não está feliz com o trabalho,
nem de Sérgio Ramos, nem de Di Maria, né? Não está feliz com muita gente no elenco, né? Paredes, muitos se falaram que os argentinos também, só não o Messi, né? No caso, o gênio, o Messi permanece, mas todo mundo sabe, ganha o campeonato francês, o torcedor comemora, mas o PSG quer mesmo a Champions, né? O projeto foi feito para a Champions League, né? O torcedor quer isso, busca isso, só que não consegue chegar. Então, o que está acontecendo de errado no PSG? Então, essa é a questão. Vamos aguardar as próximas Champions. Está batendo na trave, né? Chegou na final contra o Bayern de Munique, chegou em semifinal, está chegando, né? Como diria André Sanches, ex-presidente do Corinthians. Para você ganhar a competição, você tem que estar sempre chegando. Foi isso que aconteceu com o Corinthians na Libertadores, né? Sua única Libertadores, tem que estar sempre chegando. E é o que está acontecendo com o PSG. Está sempre chegando cada vez mais. Uma hora ou outra é inevitável, né? Provavelmente vai se sagrar campeão, juntamente com o City também, que busca esse título inédito. E o torcedor comemora a Liga 1, mas sabemos que o grande objetivo do Paris Saint-Germain é ser campeão da Champions League. É isso aí, tá aí a grande análise do nosso comentarista e correspondente diretamente de Portugal, Henry James. Agora, Daniel, o que você fala aí, o que você observa desse título do Paris Saint-Germain conquistando a Ligue 1? Bom, só vou te falar uma notícia. Mesmo sendo campeão, o time do PSG ainda foi vaiado. Eu escutei até que alguns torcedores foram embora do estádio e comemoraram o título lá fora. Porque assim, é o seguinte, o campeonato francês é muito fraco. Tudo bem que de vez em quando o Mônaco ganhou com o Mbappé, aquele time que também tinha o Leonardo Silva. Na temporada passada, o Lille foi campeão, mas assim, a cada 8 de 10 vezes vai lá PSG. E o torcedor do PSG não quer mais saber de campeonato francês, quer saber de Champions League. Porque o time foi comprado, já vai fazer 11 anos. Já. E até agora chegou uma final, chegou uma semifinal. Tudo bem que uma hora, eu acho sim que o PSG ainda vai conquistar a Champions League, só que eu acho que já passou da hora. Eu acho que já passou da hora de ser campeão. Já poderia pelo menos, eu acho, ter conquistado uma sempre. E o que o PSG é o seguinte... Gabriel. Oi. Pode falar, gente. Desculpa. Não, só uma questão, né? Só uma questão aqui, a gente falando do Sérgio Ramos. Para mim, né, o Sérgio Ramos, sem sombra de dúvida, está entre o top 3 dos melhores zagueiros que eu vi no futebol mundial, né? Sem dúvida nenhuma. E chegando a certo ponto de estar numa pré-lista de dispensa do Paris Saint-Germain, né? Fez uma temporada horrível, sofreu com lesões, mas que clube que não queria o Sérgio Ramos em plenas condições físicas? Sem dúvida é um zagueiraço, mas provavelmente também é uma informação muito forte que vem desse jornal, que ele provavelmente vai ter que procurar novo rumo na carreira. É isso aí, né? O PSG... Não, falando sobre isso, eu daria mais uma temporada pro Sérgio Ramos, porque tem jogador no PSG, por exemplo, que nem o Di Maria, o Draxler, eles estão no PSG há uns 6, 7 anos, então por que não dar mais uma temporada pro Sérgio Ramos, que é um dos melhores jogadores do mundo? Verdade. Falando agora sobre o PSG novamente, enfim, né? A partir de quando o Paris Saint-Germain é eliminado da Champions League, a temporada acaba, porque campeonato francês já não é mais o objetivo do Paris Saint-Germain. É claro, ninguém quer perder título, só que apenas com o campeonato francês, a temporada não fica satisfatória. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né? Falando desse título da Ligue 1 conquistado pela equipe do Paris Saint-Germain. Lembrando que o Paris Saint-Germain vai sofrer realmente uma reformulação aí no seu elenco, né? Jogadores como Di Maria, Sérgio Ramos devem ser colocados no mercado e deve também ter a troca de técnico, né? O Maurício Pochettino deve deixar aí o comando da equipe e alguns nomes já surgem. O principal, o Zinedine Zidane, né? O candidato a assumir a esse posto de técnico do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Bom, e tivemos outros grandes jogos, gostaria de saber aí as suas análises, James. Tivemos aí no campeonato italiano grandes jogos, tivemos aí na Premier League também grandes jogos, né? A disputa ali entre o Liverpool e o Manchester City está muito acirrada, e tivemos também o Barcelona, né? Perdendo para a equipe do Cardiz, né? Pelo placar de 1-0, e lembrando que esse fato é histórico, é a primeira vez na história do Barcelona que o Barcelona perde 3 jogos consecutivos dentro do Camp Nou. Gostaria de saber aí suas análises dos jogos deste final de semana pela Europa, James.
Ô, Gabriel, o destaque vai para o Manchester City, né? O destaque vai para o Manchester City e para o menino Jesus. Glória, glória, aleluia, né? Fez quatro gols aí, comandou a vitória do Manchester City sobre o Everton. O campeonato inglês é aquilo que a gente estava comentando. Vai ser jogo a jogo. Vai ser jogo a jogo, vai ser muito pegado até o final, né? Cada jogo é uma novela, né? O Liverpool ganhou de 2-0 do Everton. O Everton começando a ficar numa situação delicada, né? O Everton, nosso querido Pombo Richardson, sempre carismático, Pombo Richardson, perde de 2-0 do Liverpool. E não é claro que era difícil jogar no Anfield diante do Liverpool, vai ser difícil, só que tá entrando na degola o Everton, né? O Everton tá entrando numa degola aí, numa situação delicada. E na ponta da tabela é um ponto, vai ser jogo a jogo, vai ser uma situação muito legal até o final. Vale a pena nossos amigos do Connect Sports, nossos amigos que adoram o futebol europeu, assistir a Premier League, porque cada jogo vai ser uma final agora, Gabriel. E uma breve passagem também, o Barcelona perder do Rayo Vallecano é muito complicado, né? A gente já sabia que não ia conseguir o título, né? O título o Real Madrid já encaminhou, já tá na mão do Real Madrid. A gente já, em alguns programas atrás, nossos amigos jornalistas já falaram que inclusive já falou que seria uma tragédia, né, se o Real Madrid perdesse o campeonato, e realmente seria. Só que o Barcelona perder de 1-0 não é uma situação muito legal, né? Então o Real Madrid apenas um empate aí de se sagrar campeão. O Barcelona fez algumas contratações muito importantes para tentar fazer uma boa temporada, né? O Aubameyang, o Memphis Depay não encaixou ainda também, tá montando um bom time. Estão falando na volta de Luizito Soares, ninguém sabe ainda se fechou mesmo, se vai fechar. E o comando, voltar na França, o comando para quem não gosta do menino Ney, é mais um caneco pro menino, né? Mais um caneco pro menino Ney. E Zinedine Zidane se assumia e teremos outro patamar de PSG. Na Itália, né? Vamos passar pela Itália também. A Inter faz os 3-1 diante da Roma, né? Em um jogo muito bom, né? Só que ainda, e o italiano também, falar isso para os nossos amigos, nossos telespectadores também, que o italiano vai ser um campeonato muito bom para ver até o final. O Milan e a Inter ali, os dois dividiram a ponta da tabela, sempre um jogo, só que o Milan tá com um jogo a mais, né? Se eu não me engano, são 2 pontos de vantagem para a Inter, né? Com a Inter com um jogo a menos, a Inter ganha, pode passar, e vai ser um bom campeonato para assistir. Então, olho na Premier League e olho na Série A Team. É isso aí, tá aí a grande análise do nosso correspondente Henry James, né, detalhando aí, e uma correção aqui do apresentador, né, no ao vivo a gente tá sujeito a errar. O Barcelona perdeu não para a equipe do Cardis da Espanha, mas perdeu para a equipe do Rayo Vallecano pelo placar de 1-0, e como o próprio James frisou, né, do título da Ligue 1 conquistado pelo Neymar, né, com a camisa do Paris Saint-Germain, torna-se o 4º título do Neymar com a camisa do Paris Saint-Germain da Ligue 1, e conquistando seu 4º campeonato francês desde que chegou à equipe do PSG. Bom, Daniel, agora fique à vontade para fazer suas análises aí sobre esses grandes jogos que tivemos em território europeu. Glória, glória, aleluia, é o Gabriel Jesus. Enfim, né? Gabriel Jesus fez 4 gols. Eu acho impressionante que mesmo ele não sendo o titular absoluto no time do Manchester City, quando ele entra, ele consegue decidir. Seja com assistência, seja com gols. E nessa partida ele fez 4. Que partida fez o menino Jesus? E enfim, eu tenho muitas ressalvas a ele quando ele joga pela seleção brasileira. Quando ele sai em campo, me dá uma raiva imensa. É um jogador que não faz gol pela seleção desde 2019, também não dá muitas assistências. Então, na seleção, ele acaba sendo bastante criticado. E eu vou dar parabéns também ao Manchester City, que mesmo poupando alguns jogadores, conseguiu meter um placar elástico. Outro jogo também que eu não posso deixar de falar é a vitória do Liverpool em cima do Everton por 2-0. Enfim, na minha opinião, hoje o Liverpool é o melhor time do mundo, com o Salah, tem o Mané, tem o Diego Jota, enfim, né? Vale destacar também o Origi, que acaba sempre fazendo gols decisivos. Do lado do Everton agora,
essa é uma das piores campanhas do Everton na Premier League e caso o Everton seja rebaixado, eu acredito que o Richarlison não continua no Everton. Eu acho que ele pode, na minha opinião, acabar indo até para o Manchester United. Outro jogo a falar também é sobre a Inter de Milão. Quero destacar o Lautaro Martinez, a Inter que meteu 3-0, se não me engano, na Roma. Quero destacar o Lautaro Martinez, que jogador, ele que atualmente é o melhor jogador argentino do mundo, superando o Messi. Eu tô falando assim, é um momento de fase mesmo. Para mim, ele é o melhor atacante do mundo argentino. E o Milan, que também fez a parte dele, venceu, fez o gol com Giroud, que é bastante criticado, só que é um centroavante que acaba fazendo gols. Também teve jogada do Rebic, que não vinha fazendo uma boa partida. E o campeonato italiano tá quente, tá? E a Inter vem quebrando a hegemonia da Juventus nos últimos anos. Outro jogo também o Camargo fala sobre o Barcelona aqui, ó. Sobre o Barcelona que venceu, que perdeu, aliás, para o Rayo Vallecano por 1-0. Enfim, né? Eu percebo que aquela fase boa do Barcelona com o Aubameyang e com o Traoré foi apenas um momento, porque depois que o time foi eliminado da Liga Europa, caiu de ladeira abaixo. Perdeu para o Cádiz em casa, venceu também a Real Sociedad, se eu não me engano, no meio de semana, só que jogou muito mal. A Real Sociedad teve chances até para virar o jogo, mas enfim, muitos sabiam que o Barcelona não iria conquistar o título espanhol, só que pelo menos não vai ficar fora da Champions. Outro jogador também que eu quero destacar... Gabriel. Opa, desculpa. Pode dar seguimento aí, Daniel, rapidinho, e depois eu passo pro James. Falar sobre o Bruno Guimarães, né? O Newcastle que venceu o Leicester City por 2-1, voltando a falar sobre a Premier League, ele vem jogando muita bola. Antes dele chegar, o Newcastle estava lutando para não cair, estava em 18º, depois subiu para 17º, e agora o time está na 9ª colocação. Então é o seguinte, né? Que meio de campo tem a seleção brasileira, tem o Bruno Guimarães no banco, tem o Paquetá, tem o Coutinho que também está voltando a jogar bem. Enfim, vai ser uma dor de cabeça para o Tite na hora de escolher o time titular. É verdade, Daniel. Grande observação. A gente não comentou aqui no programa, mas você fez uma grande observação agora no futebol europeu, que é a grande atuação que o Bruno Guimarães tem tido com a camisa do Newcastle da Inglaterra. Agora pode falar aí sua observação, James. Não, duas questões que eu queria falar, né? Importante que a gente acabou não frisando, foi a vitória do Arsenal também sobre o Manchester United, né? O Arsenal ganhou de 3-1 do Manchester United e o comprometimento do Cristiano Ronaldo é fora do normal, né? Porque, como eles dizem aqui em Portugal, o gajo é excepcional, né? O Cristiano, mesmo tendo a perca do seu filho, né? Que foi uma situação muito delicada, entrou em campo, não conseguiu evitar a derrota do Manchester, mas fez um gol, né? O Arsenal ganha de 3-1 do Manchester United pela Premier League. Então, e a outra questão é a do nosso amigo falou, é a questão do Luz. Vamos esperar que ele... O problema é que o torcedor brasileiro já não está com muita paciência com o Gabriel Jesus na seleção brasileira, né? Depois daquela Copa do Mundo, a gente criou muita... A gente não confia no Gabriel, né? Então, o torcedor brasileiro quer um camisa 9 que esteja à altura da nossa seleção brasileira, na altura de Ronaldo Fenômeno, né? E a gente não sabe se vai poder confiar no Gabriel. E só para terminar, bom jogo amanhã, Manchester City volta a campo pela Champions League e depois a gente vai falar isso, mas vai ser um grande jogo para a gente assistir também da Champions. Exatamente, tá aí os nossos comentaristas fazendo suas grandes análises aí sobre o futebol internacional. Bom, agora chegou um momento aqui dentro do nosso Connect Sport, o momento do Daniel, né? O Daniel agora tem um novo quadro aqui dentro do nosso programa, que é sobre Fórmula 1, né? A gente teve nesse final de semana o Grande Prêmio de Romagna Emiliana na Itália, né? Com mais uma vitória da Red Bull aí, o Max Verstappen conquistando aí esse Grande Prêmio aí da Itália e tendo o Sérgio Pérez, o mexicano, na segunda colocação. Gostaria de saber aí as suas observações sobre esse grande prêmio aí da Fórmula 1, Daniel.
Fala, Gabriel, estou aqui de volta, dessa vez como repórter. E é isso mesmo. O holandês Max Verstappen venceu o GP da Itália neste domingo e mostrou que vai ser uma grande concorrência no Mundial de Construtores em cima da Ferrari, em que fez uma corrida simplesmente desastrosa. Primeiramente, o espanhol Carlos Sainz, na primeira volta, acabou tocando no australiano Daniel Ricciardo da Alpine. Ele acabou rodando e na primeira volta teve que abandonar a pista. Depois, o Leclerc teve problemas no motor, caiu para nono, mas depois conseguiu ir para... Opa. Tivemos um pequeno probleminha aí com a conexão do nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, tivemos um grande... Aí tivemos o pequeno probleminha, né, na conexão. O programa ao vivo é assim, acontece esses erros. Agora voltou, pode continuar passando a notícia, Daniel. Enfim, né? Tá de boa? Tá. Só você tá travado. Bom, enquanto aí tenta restabelecer aí, você tá travado aqui na imagem, o programa ao vivo é assim, acontece esses pequenos probleminhas. Gostaria de saber aí, James. Agora voltou. Pode falar, Daniel. Enfim, né, cara, que eu falei, o Carlos Sainz acabou na corrida. O espanhol Fernando Alonso também teve que abandonar a prova. E com esse resultado, o holandês Max Verstappen acaba diminuindo a diferença no campeonato para Charles Leclerc, que agora foi para uns 27 pontos. É isso aí. Bom, tá aí nosso comentarista Daniel Godoy, né, detalhando aí esse grande prêmio da Fórmula 1. Agora eu gostaria de saber aí a sua visão aí, James, se você acompanha a Fórmula 1, o que você tem acompanhado nessa temporada de 2022, principalmente essa ascensão aí, né, do Max Verstappen da Red Bull. Pô, Gabriel, agora você me colocou na saia justa, hein? Sobre a Fórmula 1, eu não tô muito por dentro disso não, meu amigo. Mas não tem problema, meu amigo. Eu dou a razão para tudo que nosso amigo falou e tá coberto de razão. É isso aí, só para saber mesmo se você gostaria de falar alguma coisa da Fórmula 1, mas é assim, o importante é manter quem nos acompanha sempre bem informados, né? Bom, meus amigos, depois dessas informações aí do Daniel da Fórmula 1, a gente teria um Minuto Olímpico, né? Com o nosso repórter e comentarista Gabriel Sanches, só que infelizmente ele teve um mal-estar, acabou passando mal e não participou do nosso programa de hoje, e por isso não teremos o Minuto Olímpico, mas amanhã ele vai estar de volta, sempre detalhando no nosso Connect Sport, trazendo as informações das outras modalidades olímpicas. Antes de terminar o nosso programa, temos recados aí de quem nos acompanha, produção. Manu Agnes, Henry, parabéns aí, ó, detalhando aí a participação do nosso comentarista Henry James. Manu Agnes, parabéns a todos, muito obrigado, Manu, pela audiência aí do nosso programa. Temos aí a Zélia Lara, parabéns meu filho Henry aí, James, desejando os parabéns aí pra você. Tá com moral, hein? Público de Portugal acompanhando você. Camila Cristina, parabéns, Henry James, arrasou. É isso aí, James, tá com moral aqui dentro do nosso Connect Sport. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso programa hoje e gostaria de também agradecer a participação mais do que especial do nosso correspondente, Henry James, hoje aí como comentarista, fazendo excelentes análises aí do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B e do futebol internacional. Muito obrigado, James, pela sua participação no programa de hoje. Muito obrigado, amigos. Sempre uma honra poder participar do Connect Sports. Sempre aprendendo com meus amigos. O Gabriel, sempre brinco com ele, uma enciclopédia, esse homem. Obrigado a todos os telespectadores aí que puderam falar um pouquinho aí agradecer os elogios também. E essa semana vai ter muito futebol para nossos telespectadores. Fiquem de olho, que vai ser uma semana recheada. Champions League vai bombar, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Então, obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço a todos aqui diretamente de Portugal. É isso aí, James. As portas do Connect Sport sempre estão abertas para você fazer suas participações aí ao vivo no nosso programa. Muito obrigado aí pelos seus excelentes comentários e sua participação especial aqui no programa de hoje. Bom, e gostaria de agradecer também ao que já faz aqui, né, o Connect Sport aqui ao meu lado, sempre com excelentes comentários aí, que é o nosso comentarista Daniel Godoy. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação no programa de hoje.
Bom, seja bem-vindo, Henry, volte sempre, enfim, comentou muito bem, você é fera. Quero também dar melhoras ao nosso parceiro Gabriel Sanches, vai dar tudo certo, você vai melhorar. Agradeço ao Gabriel Gomes também por mais uma oportunidade e a vocês que estão nos acompanhando. E é isso aí, amanhã estou de volta. É isso aí, muito obrigado, Daniel, pela sua participação. Agradecer também a participação do nosso, que faz parte da nossa equipe aqui do Connect Sport, o nosso jornalista Washington Caetano, né, de Minas Gerais, que fez uma excelente participação aqui no nosso Connect Sport. E agradecer também, né, ao nosso comentarista Gabriel Sanches, desejando melhoras aí para ele, e aos nossos repórteres aí, o Lucas Rangel e o Johnny Pereira aí, que trazem excelentes informações aí para todos vocês ficarem bem informados do mundo dos esportes. É isso aí, é a equipe do Connect Sport sempre se juntando para fazer um programa de qualidade para todos vocês que nos acompanham. Gostaria de agradecer até aqui a todos vocês que nos acompanharam no programa de hoje. Peço que vocês se inscrevam aí nas redes sociais da Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados a toda a programação da Connect Brasil TV SP, ao nosso Connect Sport. Hoje tem estreia aí, hoje tem o nosso programa aí, o de prosa com Marciano Falcão, né, que vai receber uma galera legal aí da segurança pública para fazer aquele bate-papo e um programa de qualidade para todos vocês que nos acompanham. E essa semana também teremos, a partir de amanhã, a estreia do telejornal do Falcão, né? Temos o de prosa com Marciano Falcão e também temos o Tribuna do Oeste, um programa que vai manter vocês sempre bem informados das notícias da região oeste aqui de São Paulo. Portanto, nos siga nas redes sociais e acompanhe o nosso programa. Que todos vocês tenham uma boa tarde e amanhã estamos de volta, sempre trazendo um programa de qualidade e de credibilidade para todos vocês. Valeu, tenham uma ótima tarde.